Shalom, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Ricardo Janck, amigo, irmão do Caminho da Vida, e vamos seguir hoje falando sobre o hebraico, algumas palavras que remetem a sentimentos positivos. E nós vamos ver isso nas letras do hebraico moderno e também as primeiras letras que foram reveladas a Moshe, que trazem significados todos especiais. Significados diferentes que nós podemos ver, outras coisas além da palavra. O hebraico é muito interessante porque é a única língua do mundo que tem 3 significados nela. Tem o significado da palavra, tem o significado das letras, do desenho, e tem também o significado dos números, pois tem toda uma guematria, e nós podemos estudar isso também juntos aqui para começar a descobrir coisas ocultas que o Criador deixou para os seus filhos, E infelizmente foram ocultadas, foram escondidas pelos senhores do mundo aí, pelos que controlam todas as coisas. Eles retiraram as palavras originais, substituíram, e também adulteraram as traduções para que nós não pudéssemos enxergar o Messias. Só que nos dias de hoje tudo está vindo à tona e o conhecimento realmente está se multiplicando. Nós estamos em uma fase de grande descoberta, de revelação. Apocalipse, para quem não sabe, significa revelação. E é um momento em que tudo vai deixar de estar oculto, vai ser revelado aos olhos das pessoas e todos vão enxergar Yahushua HaMashiach. É bonito, não é, pessoal? Então vamos lá. Vamos estudar aqui. Já preparei aqui a tela e nós vamos ver agora algumas palavras que remetem a sentimentos positivos, que falam sobre sentimentos positivos. A primeira delas vai ser o amor. E o amor é o seguinte: no hebraico se escreve da seguinte forma: é um Aleph, que é a primeira letra, um Re, um Bet e outro Re. Curioso que é muito parecido com o nome do Criador. Só mudam 2 letras, a primeira e a terceira. E se fala o seguinte, se fala da seguinte forma. Aqui eu errei. Ahavá. Bonito, né, pessoal? Ahavá. Aqui vai ter o som de A, tá? Nesse contexto aqui, com essas letras, vai ter o som de A. Aqui um som de H, como se fosse do inglês. Bem suave. Ahavá, ahavá, tá? E o último também termina com A. Por isso, daqui a gente já pode ter uma ideia de como pronunciar o nome do Eterno. Se a gente falar Ahavá, se aqui troca para I e aqui troca para um Tav, um Vav, Então fica Yahushua, Yahushua não, Yahuah, Yahuah, Yahavá, entende? É muito parecido. Enfim, aqui eu já estou me estendendo. Se fosse pegar pelos caracteres antigos do hebraico, nós teríamos o seguinte: o A seria aquele desenho do boi, que seria uma espécie de cabeça assim de boi com chifres, Depois nós teríamos o Re, que é aquele boneco, aquele olhando, que é o Veja. Depois nós teríamos aqui este desenho, que é uma casa, significa casa. E novamente nós temos o bonequinho aqui, que vai ter um som de Ar. Ahavá. Então, seria algo como sacrifício, oferenda, veja, casa e veja. Talvez querendo indicar que através do sacrifício do Mashiach, o Pai ele quer habitar conosco. E isso significa amor. Ahavá. Olha só que bonito. Tá bom? Deu para entender? Deu para pegar? Me perdoem aí os garranchos se eu fiz alguma coisa errada aqui, ficou meio torto, mas vamos lá em frente, tá? Depois nós temos aqui uma outra palavra que é Aniut.
e ela se escreve assim. Fica mais reto. Que seria o seguinte, um Ain, tá? A letra Ain, a letra Nun, um Yud, um Vav e um Tav. Se fala Aniut, Aniut, e significa humildade. Humildade, tá? Se nós fôssemos escrever com os caracteres antigos, aí ficaria o seguinte: o Ain é o olho aquele, o Nun é aquele símbolo que representa a vida. O Yud é o braço, a destra, né? O Vav é o prego. E o Tav é uma cruz. Interessante, né? Então nós temos aqui um olho, a vida, a destra, o braço, o prego e a cruz. Muito interessante. E isso com significado de humildade. Talvez porque o Criador, né, que é o doador da vida, que é a destra, né, que tem poder sobre todas as coisas, né, ele veio e foi sacrificado, né, tem um prego aqui, a cruz, demonstrando o quê? A humildade, o Aniut. É muito interessante, né? Quando a gente começa a olhar com esses olhos. Lógico que muitos significados podem ter se perdido, mas eu acredito que se a gente orar, falar com o nosso Pai, começar a trabalhar isso, pode começar a ser revelado, né? Aos poucos. Isso é maravilhoso. Peço desculpas se está um pouco lento aqui, né, pessoal? É que eu tô aprendendo, então eu tô revisando aqui, tô desenhando para vocês. Mas vamos lá, se quiser aumentar, acelerar aí a velocidade, você que sabe, né? Mas também é um estudo para ser feito com calma, pra gente analisar com carinho as coisas. Não com pressa. Pressa é inimiga da perfeição, né? Depois nós temos a palavra Bechiná, que significa exame. Examinar as coisas, né? E ela vai ter um beit, né? Seria o B. Um ret, que seria um H mais forte, né? Um yud. Um nun. Ó, a diferença do nun pro bet é que o bet tem a pontinha, tá? E o nun é direto. E depois um Re, que é aquele que a gente já conhece, que tem no nome do Criador e do Salvador. E se fala Bechiná. Pessoal, no hebraico, quando aparece assim, ó, CH, é um R forte, viu? É como se fosse 2 R's. Até posso usar uma transliteração para ficar mais simples pra gente, né? A gente faz assim, ó, Bechiná, com acento, né? Ou com H, Bechiná. Porque sempre tem esse som de aspiração no hebraico, né? Então é um som de 2 R's. Bechiná, esse het, tá bom? Então o bet, o het, o yud, o nun e o re. Bechiná, que significa exame, pessoal. Exame. Exame de examinar, de procurar na nossa consciência, né? Buscar. Vamos ver aqui então quais seriam as letras se fosse utilizado as letras do hebraico original. A gente teria aqui o bet, que é a casa, né? O het. Eu vou procurar aqui, deixa eu ver. O het, cadê o het?
Aqui, o het, ele é assim, olha. Ele tem como se fosse uma casinha, né, com 3 pilares. E ele simboliza a parede da tenda, né, as cercas. Olha que interessante. Casa, cerca, ou as paredes, né, da casa. Olha o meu gato aqui pulando. Vai pra lá, gatinho, vai brincar lá. Depois eu mostro pra vocês. Coisa mais linda, né? O het, o yud. O yud é o braço. Braço, que é a destra. Vou fazer aqui embaixo agora, tá? O nun, que é a vida. E o re, que é o veja, né? De novo. Então, assim, ó, a casa, as paredes, a destra, a vida e o veja, né? Vida e veja. Examinar o interior da nossa casa. A nossa casa, aqui é o nosso templo, né? A nossa tenda. Nós temos a nossa casa e nós temos que cuidar dela. É a casa da Ruach também. Tá? A nossa tenda, nós temos que cuidar, nós temos que zelar por ela e nós temos que fazer com que a vida aconteça, né? Dentro dessa casa. E eu acredito que essa palavra Beriná, o exame, está relacionado a isso. A gente vasculhar o nosso interior, o nosso templo. Olha que interessante. Significados que eu nunca tinha pensado, viu, pessoal? Tô fazendo isso aqui pela primeira vez aqui com vocês. Eu não tinha examinado letra a letra. E nós vamos pegar agora algumas palavras aqui e vamos fazer isso. Vamos para mais uma então, que é bitachon, que é confiança. Bitachon. Palavra confiança, bitachon, que é aquele R também forte. Ele escreve com o bet. Olha só, mesmo o bet. Puxa assim, depois assim. Vocês podem ver que esse pincel que eu estou usando, ele é mais forte em certa direção e mais fraco na outra. Aí fica bem parecido com a grafia do hebraico, fica bonito, né? Depois assim, olha, do bet tem o tet, que é assim, né? Ah não, desculpa, é o P. É o P que tem som de F também, tá? Depois nós temos o ret, o vav, e esse outro aqui, olha, que ele é comprido e ele é a terminação, é só usado no final da palavra quando for o nun. Olha que interessante, é o nun do final da palavra. Aí nós temos betachon, betachon, betachon. Eu vou escrever aqui para vocês a transliteração. Eu vou fazer com 2 R's, tá? Para entender bem. Bitachon. E o bitachon é confiança, que é muito importante, né? É o contrário do medo. Claro que ela em excesso pode gerar o orgulho, né? Por isso nós temos que cuidar disso. Mas a confiança é boa, é o contrário do medo. Nos dá força para continuar, para lutar. E tá ligado a Gevurah, a força, né? Do Criador. Vamos lá pegar as letras antigas para ver se tem algum simbolismo, algum significado interessante. Nós vamos ter o bet, de novo a casa aqui, né? A casinha, que é a tenda. E algo interior, então tá ligado à casa mesmo, né? Depois nós temos o P. O Pei, ele parece um olho também, mas ele tá ligado ao significado da boca, tá? A boca, a palavra. Então casa, boca, palavra. Interessante a palavra, né? É uma ação, é um ato, é uma atitude positiva, né? Não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. É interessante isso. Então a casa, a boca. Depois nós temos o ret, de novo. E o significado do ret é a parede, né? De novo, ó, essa questão da casa e das paredes também, né? Que é o teu interior. E uma ação ativa. Por último, nós temos ali o vav, que é esse prego aqui.
E esse vava, esse prego, ele tem significado de gancho. E aí nós temos que ver, talvez tenha outros significados importantes aí que foram ocultos. Se vocês puderem pesquisar, quiserem pesquisar mais os significados dessas letras, a gente pode estar aí enriquecendo os nossos estudos aqui, né? Depois do prego, nós temos o num, o N na versão final, tá? Que é a vida. Aqui, ó, se lembra do símbolo da vida? Então, assim, uma ação positiva do nosso interior, da nossa casa, do nosso templo, que leva à vida, tá? A vida também é uma ação positiva, tá, pessoal? Então, a confiança, ela deve ter algum significado interessante aqui, olha. Muito legal. Eu gostei. Gostei. Bitahon, confiança. Assim nós vamos aprendendo, né, pessoal? Vamos fazer mais uma aqui. Haim. Olha que bonito. Haim. Não é Caim. É Haim. O Haim vai ter esta letra. Tá? Eu errei aqui. É assim. Que é o Het. Ficou meio torto, né? Vamos de novo. Eita, aqui. Ah, meu Deus. Fica bonito? Tá, tudo bem. O Het. Haim é o Het. Um Yod, outro Yod, tem 2 Yod, e o Mem, só que o Mem, versão final de palavra, que ele é fechado. Vocês lembram do Mem, né? O Mem, ele é assim, olha, que é um M, tá? Mas não é esse Mem, é o Mem de final de palavra, que ele é fechado. Tá? É igual o N também tem uma versão de final de palavra, o Nun, né? O Mem também tem. Então o Haim, que na transliteração comum vai aparecer assim, olha. Só que sempre que for CH, que está relacionado ao Het, vai ser 2 R's, tá? Vai ser um som de R forte. Haim. Tá? No português não apareceria esse R, né? Seria só assim, Haim. Só para vocês entenderem. E o Haim, ele significa piedade, pessoal. Nós devemos ter piedade. E é muito importante. Ah, não, desculpa, pessoal. Me desculpa. Falei errado. Já tinha dito até no começo que era outro significado aqui. É vida, pessoal. Olha só, que burro. Dá 0 pra ele. É vida, pessoal. Haim. Vida. E é o seguinte, se a gente fosse pegar lá no hebraico antigo também, nós vamos ter o Het, que é as paredes da tenda, o Yud, que é o braço da destra, né? Vamos ter mais um braço. Temos 2 braços aqui, né? Tenda, braço, braço. E o M, que é o Mem, que significa também as ondas, que significa os povos, né? Que significa muitos povos. Aqui está relacionado ao poder, eu acredito, do Criador, né? Aqui as paredes, né? Que representa a proteção, a cerca. Ele criou a vida em uma cerca, não é isso? Ele criou o nosso mundo no cubo. Então ele criou as cercas desse cubo com os 2 braços dele, a força dos braços dele, e nos colocou, né, nesse oceano. O que o oceano ele traz? Ele está muito relacionado à vida. Então o Haim está relacionado ao poder do Criador de criar esse prisma de existência onde nós estamos, né? E fazer a vida florescer das águas. É bem interessante. Dá para pensar muita coisa filosoficamente a respeito disso. Infelizmente, muitas pessoas têm a mente fechada, né? Não conseguem pensar de forma mais ampla. Elas ficam presas a detalhes inúteis e não conseguem deixar a mente delas florescer e crescer dessa forma, né? Agora, uma outra palavra aqui que é muito bonita, e nós vamos finalizar com ela, depois a gente vai continuar o estudo se vocês gostarem, né?
desse tipo de estudo aqui. Nós vamos ter a palavra Hesed, que é bondade. E também nós temos ali o Re, tá? O Het. Vou escrever aqui, ó. É o Het. Não é o Re, é o Het. Nós temos um Samer, que é aquele redondinho assim, que é o S, vai simbolizar, vai ter o som de S, né? E o Dalet, que é assim, o Dalet. Bem simples, né? São 3 letras. E vamos falar assim, olha, o Hesed. Geralmente nas transliterações vai aparecer com CH. Vai aparecer assim, mas é com R, tá, pessoal? É Hesed. E o Hesed, só que o som de como se fosse 2 R's, não é a Hesed ou Hesed, é Hesed, tá? O Hesed é bondade. Todas essas palavras aqui são palavras que a gente tem que manifestar na nossa vida, pessoal, tá? Temos que manifestar. Então nós temos o Het, que é o som, o símbolo das paredes, né? O Samer, vai ser o seguinte: ele é tipo um cajado com 3 listras assim. E ele significa mão no cajado, vara, suporte. Então nós temos aqui o símbolo das paredes, do suporte. E nós temos o Dalet, que é muito interessante esse símbolo, que ele significa o caminho, a porta, né? Então está nos conduzindo, aqui nós temos o suporte, para chegar à porta, que é o caminho. E o caminho é através da bondade. Legal, né, pessoal? Tem muitos significados aí, a gente pode ficar pensando a respeito disso. Eu acredito que até mesmo quando nós vamos ler as passagens, né, da Bíblia, nós podemos pegar as palavras e buscar outros significados. A gente vai ter um entendimento diferente, um entendimento mais amplo daquilo que o Pai quer passar para nós. Tem muitos outros assuntos, muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui, só que aí o vídeo vai ficar longo demais, né, pessoal? Então vou encerrar por hoje. Espero que o Pai abençoe cada um de vocês generosamente, com muita alegria, muito amor no coração e tudo que vocês precisam. Shalom, até mais.